Olá, estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe, estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para todos vocês. Lembrando que o semestre está acabando aí, né, pessoal? Então, eu já pedi aí para todos vocês me entregarem as atividades, tá bom? Para a gente ter um bom fechamento de semestre, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto diferente, porém que segue a mesma linha do assunto da videoaula passada, né? De olho na tela aqui, a gente vê o que a gente vai trabalhar. Nós vamos falar de escravidão e resistência africana nas Américas, tá? Na videoaula anterior nós falamos da escravidão e resistência indígena nas Américas. Agora a gente vai ver um pouco, né, da vida dos africanos aqui nas Américas, né? Vamos para o segundo slide para a gente entender um pouco isso melhor, tá? Acompanhe comigo aqui, ó. O tráfico negreiro foi uma prática legalmente aceita até o final do século XVIII, quando passou por um entrave frente às perspectivas e aos anseios da nova fase do sistema capitalista, à luz do iluminismo e da Revolução Industrial. Então, olha só, o iluminismo e a Revolução Industrial estavam ali a pleno vapor, né? O capitalismo também estava ali surgindo, né? Tomando nova forma ali a partir do mercantilismo. Então, era um contexto bem atípico, né? Nesse contexto, a Inglaterra, mesmo tendo acumulado riquezas com a escravidão e o tráfico de escravos, ao atender aos seus novos interesses, iniciou um movimento para impedir esse comércio. Além de o tráfico humano ser considerado no entendimento intelectual desprezível, era interessante comercialmente para a Inglaterra diminuir a capacidade de produção de açúcar do Brasil e de Cuba, que o produziam com mão de obra escrava, e ampliar as possibilidades de venda de seus produtos industrializados com o aumento de assalariados. Assim, o Império Britânico aboliu o tráfico em 1808 e a escravidão em 1833. Disponibilizou sua marinha para vigiar e patrulhar as costas africanas, além de utilizar sua influência para pressionar nações aliadas a acabar com o tráfico de pessoas. E fez isso até com o Brasil. O Brasil continuou o tráfico, ao longo do século XIX e foi abolir a sua escravidão só lá no final do século XIX, em 1888. Aqui a Inglaterra, porque o modo de produção estava trocando, gente, agora o capitalismo é que ditava as regras, e era melhor ter assalariado que comprasse, das indústrias que estavam produzindo bens de consumo, ter liberdade, porque o pensamento iluminista pregava liberdade, porque se voltava mais para um sistema mais parecido com o que a gente tem hoje, de um coletivo maior, a sociedade, os cidadãos fazendo parte da sociedade também, tendo funções, enfim, o negócio estava se modificando, no mundo. E aí a escravidão, ela começa o seu declínio, a partir ali do século XIX. Final do século XVIII para o XIX, a escravidão já vai entrando em declínio, e a Inglaterra abole o tráfico, depois abole a escravidão, depois de 30 anos, e aí começa a pressionar as outras nações para fazerem o mesmo, para mudar o modo de produção ali do Ocidente, para se introduzir de fato no capitalismo, com assalariados, comprando os bens de consumo, de acordo com os pensamentos mais iluministas também. Então, tudo estava se modificando, tá? Vamos para o próximo slide, para a gente entender ainda mais aqui as questões. Diante dessa situação, o Brasil, como importante parceiro comercial da Inglaterra, teve que se adequar às novas políticas sobre a escravidão, ao mesmo tempo que precisava garantir seguridade financeira da elite nacional. Assim, leis foram criadas para reprimir o tráfico, mas não foram cumpridas, dando origem ao termo para inglês ver, como mostram os números da entrada de escravos entre os anos 1846 e 1849, em que se estima o ingresso de mais de 50 mil pessoas em situação de escravidão. Então, olha isso, gente.
a Inglaterra já estava pressionando as outras nações, né, aliadas para acabar com o tráfico de escravizados, né? E entre 1846 e 1849, 3 anos, o Brasil aí recebe mais de 50 mil escravizados, né? Então, olha só, apesar das pressões, né, da Inglaterra e a criação até de leis aqui no Brasil para impedir o tráfico de escravizados, esse tráfico não parou, né? Continuou aí por debaixo dos olhos, principalmente dos ingleses, né? Aí vocês verem que, como o texto diz, né, gerou o termo inglês ver nessa época, né, para inglês ver. Então, cumpria-se ali na frente do inglês, né, fazia a lei no país, né, para provar ali para o inglês, mostrar para o inglês, né, que estava pressionando para acabar o tráfico, né, mostrava que tinha criado leis para acabar com isso, mas por baixo do pano, né, fazia ali o tráfico, continuava fazendo, né, e recebendo escravizados aqui, né. Lembrando, né, pessoal, esses escravizados eram africanos, trazidos de vários locais da África, de vários povos, né, muitos até rivais, né, e aí eles eram trazidos para cá, né, a sua cultura era apagada, né, ganhavam novos nomes e tudo mais, e tinham que trabalhar aqui, né, principalmente nas plantações, na roça, nas minerações, né, em tudo mais, quanto é trabalho braçal, né, sem receber nada, né, eram tirados da sua terra e trazidos para cá para trabalhar. Vamos para o próximo slide. Nós vamos ver aqui algumas imagens agora, tá? De algumas situações, né, por onde os escravizados passaram aqui no Brasil, os africanos, perdão, né, por algumas situações que os africanos passaram aqui no Brasil, né? Os africanos escravizados, né, trabalhavam tanto na lavoura quanto nas minas, né? Tinha lugar que trabalhavam nas minas, tinha lugar que trabalhavam nos portos, né? E tinha lugar que trabalhava nas casas, né, servindo as pessoas, né, na casa grande como empregados, né? Tinha às vezes o cara que trabalhava no jardim, né, o jardineiro, né, que era um escravizado, né, ali o que dirigia a charrete também, às vezes, as cozinheiras, né, as mucamas, né, o pessoal que trabalhava nas cozinhas, né, então os negros, os africanos, né, tiveram que enfrentar todos esses trabalhos aqui, né, no Brasil, de maneira escrava. E aqui a Casa Grande é um grande símbolo disso, né, porque a Casa Grande era o símbolo do poder, né? Derivava, né, dos velhos engenhos de açúcar, né? Tinha ali nas fazendas, era uma casa dos senhores, dos fazendeiros, ali que o fazendeiro morava com sua família, né, chamada de Casa Grande, e logo depois ficava a senzala, né, a roça, né, a senzala era onde os escravizados dormiam, né, a roça é onde eles trabalhavam. Então a fazenda funcionava nessa dinâmica, né? Um fazendeiro, senhor, que morava com sua família numa casa grande e que mandava ali, né, nos empregados e nos escravizados, que dormiam na senzala, moravam ali na senzala, né, e trabalhavam de dia na roça. Que é uma fotografia, né, de uma família e suas escravizadas domésticas no Brasil. Em 1860, gente, olha isso, a Inglaterra já tinha abolido o tráfico e abolido a escravidão, né, há mais de 30 anos, né? E o Brasil ainda estava, né, nessa dinâmica, olha só. Vamos para o próximo slide. Aqui nós podemos ver também, né, os africanos trabalhando como babás, né, as africanas, né? Olha, veja essa mulher negra, né, segurando o pequeno Eugene Keller, né, em Pernambuco, por volta de 1874, um filho de uma família abastada, né, sendo cuidado, né, pajeado ali, né, sendo tomado de conta, né, ali por uma mulher negra, né, uma mulher descendente de africanos, né, que estava aqui no Brasil, né, nasceu provavelmente aqui no Brasil já, né, por conta da idade, né, e estava trabalhando, né, de maneira escrava. Então essa é a história também, uma parte da história, né, do povo africano e o povo negro aqui nas Américas, né, principalmente no Brasil. Foi um dos maiores expoentes da escravidão aqui na América, né, e
veja, né, o quanto que esse povo veio para cá, né, foi torturado, obrigado a trabalhar, né, explorado, né, e por isso que hoje em dia, né, eles têm que ser ressarcidos de alguma forma, né, pessoal? Tem que ter políticas públicas que auxiliem, né, porque a escravidão ainda causa impactos até hoje. Né? Essa mentalidade escravocrata é difícil de sair da sociedade às vezes. Mas aí vocês veem, mostrando aqui para vocês umas imagens, né, do que eles tinham que fazer mais ou menos, pra vocês entenderem, né, dentro da Casa Grande. Que a gente vai passar por outros lugares aqui também, tá? Vamos para o próximo slide. O papel dos escravizados na economia, né? A gente falou da Casa Grande, né? Falou ali das mucamas, das babás, o pessoal que trabalhava na Casa Grande, né? E aqui a gente pode ler e entender o seguinte, ó: escravizados, incluindo crianças, reunidos em uma fazenda de café no Brasil. Olha isso, em 1885, gente, já estava quase perto, né, da abolição da escravatura, 1888. Essa fotografia é do Mark Ferris. Então, olha só, até crianças aqui trabalhando, que eu falei para vocês, né, na lavoura, né, o boom do café estava, né, em alta nessa época, estava acontecendo o boom do café, né, o café estava em alta no Brasil no século XIX, muitos escravizados trabalharam, né, deixaram seu sangue, seu suor nas lavouras de café, né, sem ganhar um tostão, né, gente? Lembrando sempre, trabalho escravo, né? Eles viviam como escravizados, né, com ferro no pé, né, tomando castigos, né, sendo repreendidos de forma dura, né, trabalhando horas exaustivas por dia, né, sem receber um tostão. Enquanto o mundo já estava sendo, o mundo que eu digo é a Europa, né, parte da Europa estava se inserindo já na dinâmica capitalista, né, e abolindo a escravidão de certa forma, né, que eles próprios construíram, né, mas enfim, né, enquanto o mundo estava fazendo isso, né, o Brasil ainda estava na contramão da escravidão, né. Vocês veem uma fazenda de café aqui em 1885, né, gente? A gente tem que lembrar que o Brasil foi o último país, com exceção da Mauritânia, um pequeno país, mas o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? Então, olha isso, né, gente? Isso é um grande peso social para a nossa sociedade, né? É por isso que há racismo até hoje, inclusive, né? Nós abandonamos essa mentalidade escravocrata há muito pouco tempo atrás, é um pouco mais de 130 anos atrás. Para a história, isso é muito pouco. Então nós fomos escravistas, né, até pouco mais de 130 anos atrás, né? Então isso é muito preocupante, né? Vamos para o próximo slide. Repressão, olha só, para a gente conhecer um pouco também, né, da repressão que o pessoal sofreu nessa época, né? Punições públicas na Praça de Santa Ana, né? Essa aqui é uma figura, não, perdão, punições públicas é o próximo slide, gente, perdão, confundi. É o repressão, olha isso. Aqui a gente pode ver a escravidão no Brasil, né, do Jean-Baptiste Debré, do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Perdão. Esse livro é muito bom, porque tem várias imagens, uma seleção muito boa de imagens, gravuras, né, pinturas que o Jean-Baptiste Debré pintou, né, um famoso pintor, um dos mais famosos aí das missões francesas, que vieram aqui, né, a mando do imperador, para registrar, né, as fotos, né, perdão, não existia fotos, né, na época, as pinturas, né, para pintar os quadros, né, representando o país ali, de certa forma, né, como era a dinâmica de vida ali, né, tanto dos nobres, né, quanto ali da população, quanto dos escravizados. Então o Debré pintava bastante, a gente estuda bastante ele na história, né, a gente analisa muito as obras dele, né. Tem essas duas obras aqui, elas estão cortadas, gente, é para caber no slide, mas são obras bem grandes, tá? Mas é só para representar, para vocês terem uma ideia, né, de como a gente tem uma fonte histórica da época. Isso é uma fonte histórica, né, porque foi pintado na época isso que aconteceu, né? Então a gente analisa por trás dessa fonte histórica, né, quais são as informações que ela pode nos dar, né? E aqui nós estamos vendo, né, a questão da repressão, né? Era tão comum essa repressão que até o Debré pintou nas obras dele, né? Escravizados apanhando, né, com varas, com chicotes, em tronco, né, o famoso tronco, né?
que o escravizado ia, né? Enfim, né? Então a gente passou por todo esse problema, né? Aqui com os escravizados negros, né? Que vieram lá da África durante o período colonial e o período imperial, né? Porque a escravidão, gente, acabou e um ano depois já começou a República, né? Ela acabou no finalzinho ali do Império do Dom Pedro II, né? Em 1888. Aí em 1889 é proclamada a República, né? Então, durante o período colonial e imperial, né, a escravidão, né, foi mais ou menos, né, um panorama, se falando de um panorama geral, né, foi mais ou menos nessa dinâmica, né, para o povo escravizado africano, né. Muito trabalho sem remuneração, trabalho exaustivo, né, nenhum tipo de cuidado, né, de carinho, eles, pelo contrário, tratados muitas vezes como animais ou ferramentas, né, pelos brancos, né, e nenhum tipo também de direito, né, adquirido, nada, né. Tudo isso pautado em cima de um grande preconceito racial, né, do racismo, né, que prega que a raça branca, a etnia branca é superior, né, às outras etnias e principalmente, né, a etnia negra, né. Então tudo isso, né, foi aí efervescendo dentro de um grande caldeirão para que a partir da República, né, quando a escravidão é abolida, né, começam a partir ali do final do Império, perdão, e começo da República, né, quando a escravidão é abolida, né, começam aí a estourar, né, pipocar os problemas, né, que todo esse processo de escravidão e esse racismo, né, que nós temos aqui no Brasil causaram, né, e causam até hoje, né. Aí o racismo ele não acaba com o final da escravidão, né, pelo contrário, ele continua, né, e continua até hoje prejudicando o povo negro, né, na sua ascensão social, né, no seu desenvolvimento, tudo, né, social, econômico, pessoal, coletivo, enfim. Então é por isso que nós temos uma grande dívida histórica, né, aqui no Brasil com o povo negro, né? Por isso que hoje em dia nós temos política de cotas nas universidades, né? Por isso que hoje em dia nós temos inúmeras políticas de inclusão, né, para trazer o negro para dentro da sociedade de uma forma mais equitativa, né? Uma forma mais igual, né? Que todo mundo ali possa se beneficiar, né? Não tenha tanta diferença, tanta desigualdade entre o branco e o negro, né, gente? Então é para isso que é isso que a gente tem que pensar, acho que é nessa linha que a gente tem que seguir, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui. Agora sim, olha só. Punições públicas, Praça de Santana, por Rugendas. Rugendas é outro pintor, né, europeu, faz parte das missões e que também pintou várias coisas aqui no Brasil, e muitos quadros, né, interessantes. Esse aqui também é de um castigo, né, punições públicas. Então olha só, né, isso aqui às vezes era porque o escravizado fugiu, o escravizado não quis trabalhar, praticou um ato de resistência, né? Olha só, a nossa aula é sobre resistência, nós já vamos falar disso, né? Mas essas punições, né, gente, elas vinham, logicamente, porque os escravizados não aceitavam, né, esses castigos passivamente, né? Essa exploração, perdão, não os castigos, mas essa exploração, se falando de uma forma geral, do que os brancos estavam fazendo com eles ali, eles não aceitavam isso passivamente, né? Então, por isso que eles eram castigados, eles se negavam a trabalhar, né? Não iam trabalhar, se negavam, se recusavam, fugiam, né? Ali emboscavam o senhor, matavam, às vezes batiam e fugiam, enfim, faziam várias coisas, né? As negras, né, mais velhas ali, que conheciam e entendiam das plantas, né, dos chás, faziam às vezes alguma coisa ali na cozinha também para ajudar o pessoal a escapar, né, para dar ali para o senhor beber a senhora, né, ou às vezes até mesmo para matar, para envenenar, né? Então veja, pessoal, isso não foi passivo, né? A escravidão não foi realizada de uma forma passiva, né? Basta a gente lembrar que aqui houve o maior quilombo, né, aí, já registrado, né, que é o Quilombo dos Palmares, né, gente, que resistiu por séculos, né, resistiu por séculos frente ao ataque, né, da administração aqui do Brasil, estava na mão dos portugueses, né? Então,
houve muita resistência, tanto que a gente vê até nas representações, né, nos quadros, nas obras de arte da época, os castigos, que os castigos eram frequentes, né? Então havia muita crueldade pela parte dos escravizadores, né, dos europeus aqui que estavam comandando a escravidão, mas também havia muita resistência, né, gente? Muita resistência pela parte do povo negro, africano e escravizado, né? Afro-brasileiro também. Então, a resistência ela nunca deixou de existir, ela sempre houve, né? O maior exemplo disso são os nossos quilombos e povos quilombolas que vivem até hoje, né? Tem seus quilombos aí, né, espalhados pelo Brasil, principalmente na região Nordeste, né? Tem muito quilombo ali. Então o pessoal ainda mantém esse tipo de cultura, essa cultura ainda resiste até hoje, né, gente? Mas vamos para o próximo slide, para a gente finalizar e ver aqui algumas legislaturas, né, que interferiram diretamente aí, na vida, né, dos negros e no movimento negro. Tá? Então vamos ver uma pequena cronologia aqui para a gente se situar. Né? A gente está falando de resistência, né? Então vamos falar isso também na forma de legislatura. Né? Lembrando que nem sempre, né, a legislatura ela é seguida à risca. Né? A gente viu que a lei lá, que as legislaturas que o Brasil colocou, né, para frear o tráfico negreiro, a mando da Inglaterra, né, muitas vezes eram descumpridas ali por baixo dos panos, né, para o inglês ver, lembra? Então aqui a gente tem uma base, né, o que foi criado, né, tendo em mente que a gente precisa sempre se manter vigilante, né, para que essa lei seja cumprida, né, a gente precisa aperfeiçoar essa lei com o tempo e tudo mais, tá bom? Mas vamos ver aqui, ó, 1824, foi criada a Lei Imperial que prevê educação primária gratuita a todos, mas excluía os negros, olha isso, gente. Então, nem sempre também tudo que está dentro da lei é moral, né? Nem sempre a lei também está do lado, né, das pessoas de bem, né? Às vezes a lei estava contra elas, né? Então, olha aqui, em 1824, a Lei Imperial prevê educação primária gratuita a todos, exceto, né, para os negros, excluir os negros. Então, olha o racismo já até estruturado, né, gente, dentro das leis, né? Então, veja, né, como nós somos racistas, né, infelizmente, o racismo está até dentro das nossas antigas leis, né? Proibido educação básica para negros, apenas para todos ali, brancos, né, mas para negros não. 1871, aí sim uma lei melhor, a lei do ventre livre, né? Ou seja, se a pessoa nascesse, o escravizado, o negro, né, nascesse ali a partir de 1871, não era mais escravizado, já nascia livre, tá? Não existia mais escravidão para quem nascesse a partir de 1871, tá? 1885, lei do sexagenário, né? Quem tinha lá mais de 60 anos, né, era um negro idoso, né, já ganhava sua liberdade também. Mas lembrando, né, gente, que eu falei, nem todo mundo cumpria essas leis, e também para um escravizado chegar a terceira idade, pessoal, era muito difícil, né? Muitas vezes ele morria no processo, porque o processo era muito duro e cruel com ele, né? Escravizante, né? Então, muitas vezes não chegava na terceira idade. 13 de maio de 1888, aí sim, a abolição da escravatura, Lei Áurea, né, assinada lá pela princesa Isabel, né, como um presente ali para os abolicionistas vindo da monarquia, que estava desesperada ali para se agarrar no poder, mas acabou caindo, a república acabou vindo e passando por cima da monarquia, né? Mas enfim, eles ainda fizeram isso antes, aboliram a escravatura, a escravidão, né? 1890, Lei dos Vadios e Capoeiros. Somente em 1972, a capoeira foi homologada pelo Ministério da Educação e Cultura como modalidade desportiva. Gente, a capoeira hoje em dia é um esporte, né, pessoal? Tem campeonato de capoeira, tem é cultural também, né? Tem muita cultura dentro da capoeira, porque a capoeira era uma luta, né, disfarçada de dança, né, que os africanos trouxeram para cá para se defender, né? Uma luta de defesa pessoal, você usa os pés, as mãos, né, dança ali com seu oponente e o derruba, né, por rasteiras principalmente. E o pessoal fica tocando ali berimbau, instrumentos, né, enquanto a luta vai acontecendo. Então era uma luta, né,
foi disfarçada de dança, e hoje é um esporte, né? Uma prática esportiva também, é uma prática cultural, né? Tem que ser reconhecida, tem que ser preservada, né? Mas olha só, em 1890 foi criada essa lei, né, contra vadios e capoeiras, né? Quem lutava capoeira ficava andando pelas praças, lutando capoeira, se divertindo, né? Era considerado como vadio, como bandido, né? Pelo simples fato também de ser negro, né, gente? Olha só o racismo dentro das leis, que eu falei para vocês, né? Então veja isso. E aqui, ó, 1937 a 1945. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, os cultos afro sofrem grande repressão. Então, olha, grande intolerância religiosa aqui no governo Vargas para com os negros, né? Todo mundo sabe, né, que os negros têm as religiões de matriz africana também, né? Eu estou dizendo que todo negro segue a religião de matriz africana, gente. Tem negro que é evangélico, católico, ateu, né? De tudo quanto é tipo, né? Assim como nós, os brancos, assim como os asiáticos, né? Todo mundo tem sua religião, né? Cada um tem sua religião. Mas, culturalmente falando, tem as religiões de matriz africana, né? Que sofreram grande repressão no governo Vargas, com diversas leis, novamente, né? O racismo aqui dentro das legislaturas, né? E até hoje sofrem repressão, né? Não formalmente, hoje não tem legislatura que proíba, né, os cultos religiosos africanos, né? Federal não, pelo menos, né? Na Constituição não tem nada disso, pelo contrário, né? Prega-se a tolerância religiosa, só que isso na prática, né? Aí, ó, de novo, para o inglês ver, né? Mas na prática, gente, terreiros são apedrejados até hoje. Inclusive, quando houve as buscas aí pelo aquele criminoso lá do foragido de Goiás, o Lázaro, né? Muitos policiais destruíram terreiros de candomblé, de umbanda, né? De religiões de matriz africana, que isso não é nenhum tipo não é de nenhuma maneira correto, né? E respeitoso. Você não pode destruir nenhuma igreja, né, católica, nenhum templo evangélico, nem um terreiro, né, de culto umbandista, candomblecista, nada. Que é religioso, é igual. Todos são religiosos, todos são religiões, tem que respeitar. Não pode chegar destruindo, né, acabando com tudo só com o pretexto aí de que está perseguindo um criminoso. Vai chegar assim na igreja católica também? Vai chegar assim no templo de Salomão ali? Eu acho que não, né? Mas infelizmente por causa do preconceito, do racismo, né, eles chegam de qualquer jeito, invadem aí os terreiros e fazem o que quiser, né? Mas não pode ser assim, né, gente? A gente tem que entender, né, que todos precisamos de respeito, seja religioso ou não, seja negro ou não, seja africano, seja afro-brasileiro, seja branco, seja europeu, tudo, né? A gente tem que respeitar todo mundo, né, gente? Então acho que é isso, né? O caminho é por aí, né? E entender que a cultura negra foi construída à base de trabalho, sangue, suor, mas muita resistência aqui também, tá bom? Muita cultura também, que a gente inclusive usa muita coisa hoje da cultura africana, né? O samba, feijoada, né? As roupas, as cores, certas estampas coloridas que a gente adora, sabe, comprar aí nas lojas. Às vezes tem gente que paga até uma nota preta, mas é um negócio que vem, às vezes, da vertente da cultura africana, sabe? Então a gente usa muita coisa, né, da cultura africana hoje, e ela é muito rica, né? E foi assim que ela foi introduzida no Brasil, né? Sempre ali brigando, né, tentando se impor frente ao racismo, né, que existe até hoje, infelizmente, né? E parte até dos altos escalões do nosso país, infelizmente, né? É isso, pessoal. Vamos para o próximo slide. E acabou a nossa aula. Essa videoaula. Esse semestre está acabando, hein, gente? Está acabando o semestre. A gente vai voltar no segundo, hein? Com todo o gás. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, tá? Se cuidem. Obrigado por ter assistido a videoaula até o final. Se cuidem muito. Fiquem em casa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas mídias sociais, tá bom? Fiquem à vontade para me chamar. Não leve dúvida aí para o seu local, sua casa, tá bom? Me contate qualquer coisa. Obrigado, gente. Tchau. Boa semana.